Querido Siddhartha, sou o primeiro filho de 3. Ouvi dizer que o primeiro filho guarda raiva e rancor após o nascimento dos irmãos. Minha infância não foi mesmo fácil. Me recordo que batia nos irmãos menores. Depois que comecei a praticar, sinto que esta amargura está desaparecendo. Pode comentar? É algo muito delicado. Vamos contar uma história para você poder compreender melhor. Nasce no corpo. Ao chegar ao mundo é recebido por seus pais. A sociedade cria tanta história em volta de ser mãe, ter filhos, por estar realizada. Mas, sinceramente falando, não vejo onde colocar mais criança neste mundo. Uma sociedade consciente reduziria a natalidade de 50% a 60% para que este mundo possa continuar. Trazer um filho ao mundo não é mais um ato de amor, mas um ato de sacanagem. Está sendo um sádico enfiar uma criança no meio dessa loucura. Mas quando nasce essa coitada de uma criança, ela já é lapidada. Nasce uma pedra bruta e os pais têm toda uma série de informações básicas guardadas no seu inconsciente. Registrada a vidas, registrada da sociedade, registrada dos seus próprios pais, do país em que mora. Enfim, são todas pequenas etiquetas que irão criar este lindo ser humano. Aí você treina ele como um papagaio e dá para ele todo tipo de artifício. E quando você vê que ele faz um raciocínio bem parecido com aquilo que você acredita. Olha como é que ele é inteligente. Ele é evoluído. Ele é um coitado. Porque continua repetindo quem é um papagaio as coisas que foram enfiadas dentro no seu cérebro. Nesse disco rígido que está muito mais do que cheio de informações. É a biblioteca da Babilônia toda em uma pequena cabeça, contido em um pequeno chip. Essa criança vai aprendendo. E a primeira coisa que ela aprende é chamar a atenção. Porque os pais são novatos, não têm ideia de como lidar. A criança chora, e eles vão lá e começam a experimentar de tudo, enfia chupeta, tira chupeta, enfia peito, tira o peito, dá uns tapas. Antigamente se dava muito tapa, funcionava. Mas, dependendo desses tratos, começa a se criar e moldar o ego da criança. É assim que funciona. O cachorrinho faz a mesma coisa. Você senta, ele senta, você dá uma bolachinha. A próxima vez você só levanta o dedo, ele já senta. Inteligente. A criança é treinada desta mesma forma. E os animais que mais estão próximos do ser humano já estão desenvolvendo o ego. Já estão cristalizando sua crença e acreditam serem seres humanos. Esta crença se cristaliza e continua voltando. Isso é que eu chamo de material não reciclável. É plástico. Então demora milênios para se decompor. E a menos que você não possa dar um passo para trás, cair fora da crença de ser, isso não se desmancha. Vai continuar existindo. E voltando, e voltando. Quando você consegue fazer ele descongelar, você acaba com o ciclo de crenças e de egos que tem vivido em suas vidas.
Então a criança vive anos, aprendeu a dominar o território. Foi bem-vinda, porque era o primeiro filho, todo paparicado, o primeiro neto, tudo paparicado, ou neta também. E todo mundo amava demais. Era a coisa mais feia do mundo, mas todo mundo achava a coisa mais linda. Não sei. Tá com a cara do pai. Quando eu nasci, bom, eu não fui o primeiro, foi o segundo. Meu irmão queria me jogar da janela, porque quando eu nasci, minha mãe entrou em coma. Então eu nasci, eu fiquei preso, entalado na vagina de minha mãe, saindo. E daí ela partiu, ela entrou em coma. Daí os médicos tiveram que me tirar. Eles me tiraram, minha mãe permaneceu em coma uns dias e uma enfermeira negra me amamentava. E daí, quando meu irmão chegou, falaram com ele que, visto que eu tinha sido amamentado, porque ainda eram meio racistas os comentários daquele tempo, que eu tinha sido amamentado por ela, que daí agora eu tinha sangue africano, que ia comer todas as bananas e não ia deixar nenhuma para ele. Daí, então, ele queria me jogar da janela. Né? Então, já começou a partir daí as dificuldades. Então, você chega e você tem que encarar essas coisas. Então, essas bananas me custaram muitos anos da minha vida. Meu irmão sempre foi muito sádico. Até hoje, ele continua sendo. Então, a coisa não muda. Mas o que acontece? Até então, ele era o centro das atenções. Todo mundo focado nele. É tudo que ele fazia, ele ganhava atenção. Agora, com a chegada do novo, ele perde o centro da atenção. Tudo que seu ego aprendeu perde valor. Porque aquela forma que ele fazia por chamar a atenção, nada serve mais. Nasceu o número 2. Vamos falar sério, todo mundo espera o número 2. Eu não sei, todo mundo. Você fez número 2 hoje? Todo mundo tá lá. Todo mundo prefere mais o número 2 do que um. É sempre mais esperado. O segundo filho também. Porque você tem que colocar em prática tudo que você aprendeu com o primeiro. E daí, então, você vai cuidando dele, dando atenção nele, criando o ego do número 2. E o número 1 perde sua identidade. E daí ele começa a lutar. Ele começa a rebeliar. Mas por quê? Porque ele precisa criar algo. Precisa descobrir como ganhar essa atenção de novo. Ele precisa transformar pela primeira vez e tão rapidamente seu ego. Então, todo primeiro filho transforma seu ego na vida antes de ele encontrar a meditação, por exemplo. E daí se transformar em um ser espiritualizado. Já outros filhos não. Eles permanecem. Eles vão evoluindo em base do seu próprio ego. Mas o primeiro filho precisa transformar tudo. E geralmente a maioria não consegue essa transformação e cai num espaço depressivo, em um espaço de rejeito. Se transformam em pessoas amargas, não bem-sucedidas, rancorosas. E delas precisam ter um acompanhamento de terapia. E se durante os primeiros 7 anos de vida nascer o segundo filho, o impacto é muito maior. Porque os primeiros 7 anos são exatamente a tua formação psicológica, cerebral. O teu ego está sendo formado durante os primeiros momentos até os primeiros 7 anos de vida. É o teu ego base, a tua sustentação, a tua fundação. Mas isso é tudo limitado ao eu. Este eu não existe. Ele simplesmente é uma alucinação. É claro que quando você tem um ou mais filhos, se você optou por tê-los, terá que trabalhar em dobro.
E se escolher o caminho da meditação, lembra, não é largar um caminho e pular para o outro. É encontrar o caminho do meio. E isso também terá a ver com a educação dos seus próprios filhos. A maneira que você se comporta. Significa não encher a cabeça de seus filhos com toda a meleca que aprendeu. Mas também não dizer, ele precisa ser totalmente livre. Na natureza, nenhuma prole é livre de fazer tudo o que quer. Os pais sempre dão limites. A leoa irá dar uma unhada em um filho que enche o saco. Não significa massacrar teu filho. Mas significa dar limites. E se você não consegue impô-los, não irão chegar. Esses limites não têm a ver com o ego. Porque tem a ver com ele aprender a primeira lição de respeito. É assim que eles crescem. É assim que eles se viram. Em meu sentir, o mundo deu o pulo aos extremos. Quando éramos crianças, aprendíamos a trabalhar. Coisas simples. Dar valor ao dinheiro, ganhar nosso dinheiro, ir atrás. Eram outros valores. Existe uma diferença entre trabalhar como criança e ser escravizado, e trabalhar em trabalhos forçados, difíceis e duros. São duas extremidades. Não trabalhar ou trabalhar feito escravo, mas aprender o valor do trabalho. É uma essência para esta sociedade. E nunca fez mal a ninguém. Aprender seus limites é muito importante. Existe uma diferença entre deixar teu filho pisar em cima de você sem conseguir colocar um limite, massacrar teu filho de pancada ou dar um tapa na bunda para ele ficar quieto. Entende? O caminho do meio é sempre o mais equilibrado. É um filho que foi criado na sociedade moderna, com todas essas leis de limitação que os pais têm, acaba tendo mais liberdade no seu leque por seu ego ser mais agressivo, mais fútil, mais sem vergonha. Porque ele pode expressar todo o seu rancor. Então ele não guarda mais para dentro, joga para fora e vomita em cima dos próprios pais. Ser pai hoje em dia é muito mais difícil. A questão é, esteja bem consigo. E se houver filhos, se tiver, não irá massacrá-los, criando um ego neles. Porque o primeiro responsável para o ego da criança são os pais. Mas lembra que você carrega inúmeros egos na tua sacola inconsciente. Porque todas as vidas que teve que voltar, um ego foi constituído. É a tua personagem da vida. Mas ele é inexistente. É uma vez que começa a encarar isso, é uma vez que fica claro e nítido em sua mente consciente. De que não é. É que pode... Você voltou a me encher o saco? Vai embora. É o espírito amigo da Leda aqui que também. Então, uma vez que você não dá mais bola a isso, e você deixa ir a questão de ser,
seu ego começa a desmanchar. É a única forma, é abrir seus olhos perante o fato de que não é, para cair fora dessa alucinação. Porque o começo dessa alucinação acontece na hora que começa a receber as primeiras instruções. Quando nasce no corpo, a minha lembrança do nascimento é muito nítida. Eu sinto bem claramente hoje a hora de entrada nesse mundo. É tão limpo, é tão aberto, o olhar está aberto para perceber tudo. É uma nova dimensão. A sensação foi uma experiência conhecida. Todo o movimento, a descida é a saída. Mas uma vez aqui, o mundo era tão diferente. As figuras que apareciam tão diferentes. E eram só percebidas, porque no meu tempo não se enxergava. Nascia de olho fechado. É uma nova descoberta e tudo está sendo conhecido como fosse a primeira vez. As lembranças não estão tocando a sua consciência. Então, é um livro em branco, pronto por ser editado. É quem escreve o conteúdo do livro, os primeiros conteúdos, são seus pais, dizendo exatamente que tipo de novela que vai ser. Um romance, um drama, um livro de horror. Você escolhe? Não, os teus pais escolhem. Porque vai ser em base daquilo que vão te passar. E se os primeiros 7 anos foram isentos, daí o livro terá um fluxo mais natural. Depende dos pais. Minha mãe era uma pessoa muito simples. Ela havia estudado um pouco menos do que eu. Eu estudei 5 anos, ela estudou 2. Ok? Estudou. A gente não estudava, a gente ia lá e fugia. Ela fazia igual. Acho que aprendi isso com ela mesmo. Escola não me servia, então eu fugia. Eu me lembro, desde que era criança, ela me pegava pela mão, a gente saía caminhando, ia para o centro, a pé, era um amigão dela, por todo lado. E foi muito lindo, porque eu teve muito apoio de minha mãe. Quando cheguei aos 14 anos, eu olhei para ela, eu falei, eu tô indo embora. Ela disse, ok, vai. Meu pai fez mais história, chorou, fez drama. Mas minha mãe virou para ela e falou, o que você quer? Quando ele queria que eu ajudasse com dinheiro à família, eu tinha acabado de começar a trabalhar e trazer dinheiro em casa. E ela virou para ele, quantos centavos você mandou por teu pai? Ele falou, nenhum. Ele disse, então, meu filho sai. Minha mãe me ajudou, pegamos uma passagem de avião, entrei no avião e foi embora. E a partir daí, só vim parar aqui no Brasil, que também não foi bem na parada. Acho que os últimos 3 anos de Delphis que estou firme em um lugar. Não porque tenho fogo no rabo. Mas simplesmente que a vida me levou assim. Mas passei muitos anos no começo buscando algo. Eu já estava aberto por isso. Eu estava procurando alguma coisa além, porque não teve limite. Tudo que eu precisava fazer, eu sempre fiz. Minha mãe me deu limites educacionais muito sérios, de respeito com as outras pessoas, de respeito com ela e com a família. Mas ela me deixou total liberdade. Eu saía de dia, ia catar papelão, virar lata de lixo, encontrar coisa. Eu fui na casa do meu pai 2 anos atrás, ainda tem uma sopeira de capelete que achei dentro na lixeira.
É lindo ver como é que está ainda conservado, não faz mais essas coisas aí. Então, eu passava meus dias fazendo isso. Trazia um dinheirinho para lá, comprava alguma coisa, precisava de uma cebola, fazia. Minha mãe falava, quando eu falei com ela, eu vou começar a ir todos os dias na igreja hoje. Ela falou, ok, só antes de sair deixa o jantar pronto. Tá, eu tinha que abrir aquela geladeira, e na geladeira nunca tinha nada. Eu tinha que criar do nada alguma coisa. Isso foi muito bacana. Porque às vezes tinha assim, uma coisa que sobrou, um pedaço de cebola, sei lá. E daí, daí tudo virava um prato. E a partir daí, todo dia eu cozinhava, eu saía. É claro que o atendimento de minha mãe me jogou nu e cru no mundo, pronto para encarar qualquer coisa. E ela nunca me segurou. Já com 9 anos de idade, eu bebia mais da maioria que daqui bebe num dia. Entende? Então, eu comecei muito cedo a cair no estado alcoólico profundo. Eu ia na igreja que já não ficava bem de pé, daí pegava o vinho santo, tomava escondido do padre. Era a maior diversão, que ele comprava garrafões grandes, virava lá, tomava. Eu chegava na missa que estava bebum, eu e meu amigo romano. Então, minha mãe nunca me deu freios nesse sentido. Tanto que qualquer coisa, ela sempre me falou, ok, vai fundo. É isso que eu sempre fui, de cabeça, sem me importar das consequências. Estava pronto para qualquer coisa que viesse. Não tenho a reclamar. Porque ela me deixou pronto para ir atrás da minha verdade, sem saber. E não tem todo mundo que tem essa sorte. É minha sorte que isto foi os primeiros 7 anos de vida. Porque no 8º ano de vida, minha mãe se tornou a pessoa mais amarga que possa conhecer na sua vida. Ela se tornou violenta, ela me massacrava de paulada, ficava roxo, os vizinhos queriam chamar a polícia. É porque ela descontava em mim a raiva de ter ido morar na Itália. Ela não queria. Mas daí aprendi a correr desses momentos, me enfiar debaixo da cama, era o mais rápido. E comecei a aprender umas técnicas. Ainda não tinha Muay Thai, golpear a velha. Mas sempre foi assim. Foi para minha mãe, de uma certa forma, aquilo que ela precisava. Quando eu saí de casa com 14 anos, comecei a me divertir tanto, tão assim, com as coisas novas. Estava sozinho, descobrindo um novo mundo, tudo sozinho, novos amigos, torrando dinheiro. E um dia eu passo na frente de um telefone público e tinha um senhor espanhol sentado, ligando para casa e desejando Feliz Natal para a sua família. Aí eu virei para ele e disse, é Natal? Ele falou, não, hoje não, vai ser depois da manhã, mas eu tenho que ligar, aqueles tempos para ligar era caríssimo. Daí eu falei, acho que vou ligar para minha mãe, né? Desejar Feliz Natal. Daí eu sentei lá, peguei nas moedas, tinha bem poucas, coloquei lá, eu desejei Feliz Natal. A minha mãe disse, você está vivo? Eu digo, sim, por quê? São 3 anos que você não se faz ouvir. Eu digo, 3 anos? Tinha passado 3 anos tão intensos e tão rapidamente que nunca tinha ligado para ela. Mas afinal,
eu chegava lá, de repente, de ponto em branco, e deixava ela louca, porque ela não sabia que ia chegar. Ficava uma semana e já me mandava para o outro lado. Então, eu fui o filho que nenhuma mãe merece. Mas voltando ao primeiro filho, ele ainda está lá. Meu irmão é uma pessoa muito culta, inteligente, estudou bem mais, ele sempre foi muito bom. E ele sempre ficou em casa para cuidar dos meus pais, porque eles iam envelhecer. E até lá, ele está lá, até hoje, um parasita. Uma pessoa insensata. Ainda com raiva da minha existência. Ele não aguenta a minha existência. Não só o fato de eu existir, mas o fato de que eu sempre vivi aquilo que eu quis. Então, aí está o ponto. Mesmo seu ego a ser gerado, mesmo sendo o primeiro filho, mesmo tendo um poço de crenças e distúrbios na sua cabeça, quando cai para a meditação, tudo isso desaparece. Pode experimentar e viver tudo que está chegando a qualquer momento. Estar aberto para se permitir, sem frear. E sem ter que continuar bancando a vítima. Sem ter que bancar o doente. Sem ter que bancar aquele que nunca acabou de curar sua existência. É hora de soltar isso. Eu digo que eu conheço algumas pessoas mais ou menos que estão aqui, que viveram uma vida tão legal confronto a minha, que estão tão cheio de história, de problema. Se tivesse passado 10% daquilo que eu vivi nessa vida, teria até motivo para carregar estas crenças. Então não venha com isso. Isso é bem típico do primeiro filho. Chorar para encontrar um novo ego, uma nova atenção, uma nova forma de chamar a atenção o tempo inteiro. Ele vai chamar isso com o terapeuta, com a mulher, com o marido, vai chamar isso com o pastor, vai chamar isso com o político, vai chamar isso com todo mundo que está ao seu redor. Fazendo birra, batendo o pé, encontrando novas e novas formas de chamar a atenção para não existir. Então, o convite é: por que perder seu tempo? Exista agora. Porque não existe toda esta confusão. Não existe doença, não existe problema, não existe a necessidade de chamar a atenção. Se abrir seus olhos e se der a atenção, todo mundo irá se encaixar junto contigo, na hora certa, no momento certo, da forma mais harmônica, mais total. Mas é necessário libertar da crença de ser. Então, começa se libertando do fato que precisa chamar a atenção. Porque mesmo que for um primeiro filho, não é um trauma que carrega. É só uma crença. Que os traumas você não carrega. Mágoas você não carrega.
Você só acredita estar acreditando. É essa crença que te corrói. Seria só fazer assim que o mundo inteiro abriria os olhos. Seria tão bom. Porque, na verdade, é só isso que te separa de abrir seus olhos. Pessoas hoje em dia, bem, despertei. A terminologia despertar é muito além de tipo, encontrei a meditação. Me libertei de tudo aquilo que me escravizava como alguém. Acordei perante da existência. Conheci profundamente esta existência além da crença de ser. E não carrego nenhuma crença. Encontrar a meditação é abrir o cadeado da porta para começar a enxergar o caminho para despertar. Mas o despertar vai precisar de trabalho árduo. Só praticar não vai ser suficiente. Haverá necessidade de jogar fora o lixo que acredita ser. E não criar novas crenças para substituir elas. Seria como largar de fumar cigarro e começar a chupar bala. Ok? A ideia é que larga cigarro e não chupa bala.